explicar um pouco como é o processo da terapia energético-espiritual para curar traumas, para sanar essas dores. Deixando bem claro que não tem nenhum cunho religioso. Tudo que eu vou falar aqui, tudo que eu vou abordar, são tudo embasações científicas. A base de todo esse entendimento começa com a compreensão de que somos seres energéticos, somos energia, somos feitos de átomos e átomos é energia. Antigamente chegou-se a pensar que o núcleo dos átomos era feito de matéria. Hoje sabe-se que esse núcleo é feito de energia. Existe uma linha científica chamada física quântica. Todo o tratamento é embasado na física quântica, entendendo que somos seres energéticos, que somos energia. Então esse é o ponto principal. O que tem a ver o mundo energético conosco? Hoje é muito comum, está muito na moda todo mundo falar, né? Penso, sinto, materializo, né? Isso é uma verdade. Penso, sinto, materializo. O que eu materializo? Eu materializo uma energia, uma forma, pensamento, né? Então, isso é uma massa energética que é formada a partir dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Quanto mais eu ponho energia nessa massa, ou seja, quanto mais emoções, mais sentimentos eu coloco nessa massa, nessa forma pensamento, mais energética ela é, ou seja, mais densa, mais densidade. E essas massas, elas nos orbitam, somos pequenos universos. Então, pensa no universo, né? Olha lá para o céu, vê o nosso sistema solar e imagina que nós somos pequenos sistemas solares. Quem é o Sol do nosso universo? Nós mesmos. E aí, quais são as criaturas que nos orbitam? São essas criaturas que criamos através dos nossos pensamentos e das nossas emoções. E essas massas têm a vibração energética da emoção que nós colocamos nela. Então, se eu passo por uma situação traumática de medo muito forte, eu gero uma forma pensamento de medo. E essa massa vibra, orbita o meu sistema. Toda vez que eu entro em contato com alguma coisa, com alguma situação que me remeta a um sentimento, cria-se uma sintonia com essa massa que vibra numa vibração de medo. E aí eu passo a sentir cada vez mais medo e eu alimento essas criaturas. Então toda vez que nós pensamos algo, sentimos algo com uma determinada intensidade, a gente cria massas que são blocos energéticos fractais que nos orbitam, que passam a orbitar o nosso sistema, o sistema individual. E isso serve tanto para sentimentos e pensamentos bons, quanto sentimentos e pensamentos não tão bons. Todos esses sentimentos, quando colocados em determinada intensidade, eles acabam gerando uma massa que nos orbita. Essa é uma das premissas que a gente tem que ter em mente. Vamos conceituar agora a nossa estrutura. Aqui no Ocidente, como que é essa divisão? É dividido entre o corpo físico, que é essa matéria que nós conhecemos, a alma e o espírito. O espírito representa a parte divina. Isso aqui para o Ocidente. E se a gente se aprofundar na filosofia oriental, como o Oriente olha para essa composição nossa, nós vamos ter um descritivo de 7 corpos. É importante para nós
5 desses corpos. Tá? Então, o primeiro corpo qual que é? É o corpo físico, essa matéria. Depois nós temos o duplo etérico, que é o corpo energético que anima o corpo físico. Depois nós temos o corpo astral, que é o corpo das emoções. Depois o corpo racional e depois o mental superior. E depois nós temos mais 2 corpos, que é o búdico e o ático. Nós vamos só nos ater nesses 5 corpos aqui. Então nós temos uma estrutura de 5 corpos. E o que acontece? Quando a gente está falando de um trauma, a gente vai lá e tenta entender aquele trauma com a mente racional, com o corpo racional. Só que o trauma não fica no corpo racional. O trauma está no corpo emocional. Então, o que acontece? Você vai lá, estuda, ganha consciência e não consegue transformar aquela situação. Então, eu sei que eu tenho um determinado padrão, eu sei que aquilo não é bom para mim e eu continuo repetindo a mesma coisa. Por quê? Porque eu estou tentando tratar o trauma com o meu racional quando ele não está no meu racional, ele está num outro corpo. Tem um exemplo que eu gosto de usar que dá um pouquinho de luz, de insight em tudo isso. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo aconteceu várias vezes. Então você está num processo, vamos dizer, de um surto. E quando eu falo em surto, você pode estar numa crise de choro com alguma coisa que aconteceu, você pode estar muito nervoso ou nervosa, gritando, xingando, brigando com alguém, né? Então você está naquele processo de surto, onde você está fora de si. E dentro desse processo parece que existe uma voz que fala com você, tipo assim, por que você está fazendo isso? Está fazendo uma tempestade num copo d'água, nem foi tudo isso, a pessoa nem foi tão grossa, nem foi tão rude, ou ela nem quis te machucar, por que você está fazendo isso? Parece que existe uma voz serena e mansa lá no fundo que nos diz isso. Mas no momento a gente está naquele surto tão grande e nós não somos acostumados, né? A gente não tem a cultura de prestar atenção para os nossos sentimentos. Então, quando essa vozinha fala, você simplesmente ignora e continua lá no seu processo de surto. O que é essa voz? Essa voz é justamente o seu racional tentando dar um pouco de controle ao seu emocional. Percebe como são 2 corpos separados? Que têm vibrações diferentes? Então, quando você está num surto, o racional não está nesse surto. E ele consegue olhar para isso com uma visão diferente e tentar acalmar. Mostrar para você algo diferente. Isso acontece. Eu vou dar um exemplo que aconteceu. O meu filho comprou um cachorro. Então eu tratava, ele ficava comigo, eu tratava, eu brincava. Eu acabava cuidando muito do cachorro. Meu filhote gosta de brincar, de morder. Brincava com ele. E muitas vezes, depois eu estava passando, ele vinha com as brincadeiras de morder e ele me machucava. E eu ficava extremamente magoada com o fato dele me morder. Porque eu falava assim, poxa vida, eu trato dele com tanto carinho, eu dou tanto amor, eu cuido dele, né, com o maior carinho. E aí, de repente, ele vem e me morde. E aí um dia eu tava com o meu emocional um pouco abalado, ele veio, me mordeu e eu comecei a chorar, me sentindo assim, uma vítima. Dentro de mim, enquanto eu tava naquele surto, chorando, ingratidão, ele não cria amor, porque ele me morde, como assim tá me mordendo? Aí eu chorando, naquele processo, né, de vítima, num surto emocional, e uma vozinha dentro de mim fala assim, e aí eu falava assim, nunca mais também, não vou mais cuidar dele, não quero mais saber dele, meu filho que se vire, porque se meu filho não estiver em casa eu não vou dar comida, eu não vou dar água, eu não vou fazer nada. E aí uma vozinha dentro de mim fala assim, escuta, ele é um ser irracional, então ele morde, é o jeito dele de brincar, não necessariamente, porque se ele tivesse, e é verdade, se ele quisesse me machucar, ele me machucava, mordida dói mesmo, mas não que ele estivesse com a intenção de me machucar. Então se ele quisesse te machucar, ele teria te machucado, mas ele é um bicho irracional e ele não sabe que brincando, mordendo, ele te machuca.
Agora, você é um ser racional. Você vai querer agir como ele, se transformar num ser irracional? É lógico que eu já vinha de um processo de autoconhecimento, de trabalho, de várias coisas, e por isso que isso tudo desencadeou e eu consegui olhar para isso com essa outra visão. Mas a hora que veio essa informação, eu parei na hora. O surto acabou. Eu falei, realmente, eu estou fazendo uma tempestade num copo d'água. Ele é apenas um cachorro que não sabe o que faz. Eu sou um ser racional. Eu tenho que saber como controlá-lo. Então percebe que mesmo nesses momentos, se você começar a prestar atenção, talvez você já tenha percebido assim, mas na hora você não deu importância, como aconteceu comigo outras vezes, de eu perceber uma voz que falava assim, meu, acorda, para, por que você está fazendo tudo isso? Né? Ou sai dessa situação e aí você continua. Por quê? Porque você está em surto e é o seu emocional que está surtado. Agora o seu corpo racional está lúcido e ele tenta te tirar. Então são dois corpos diferentes. E isso ilustra muito bem como que são esses corpos, como eles funcionam dentro de nós. Eles coabitam e eles coexistem mutuamente dentro dessa nossa estrutura física. E aí eu vou explicar agora como que tudo isso é possível, né? Como assim, né? Nós temos 7 corpos, eles são 7 corpos que coexistem todos juntos, não são corpos separados. Então eles estão todos energeticamente aqui, junto, vibrando aqui, só que cada um numa determinada frequência. E é isso que a física quântica estuda, que são as realidades paralelas, onde você tem realidades paralelas. O que são realidades paralelas? São realidades em níveis vibracionais diferentes. Trazendo para um exemplo mais prático, para ficar mais simples. Você tem o seu celular e você recebe um vídeo de alguém. Esse vídeo, quando sai do aparelho celular dessa pessoa para chegar no seu, ele se transforma numa onda vibracional. Então você não vê ele trafegando, mas ele está vindo. E ele chega no seu celular para que você possa assistir. Só que você não recebe um só, você recebeu vários vídeos, várias imagens de diversas pessoas. Todas essas imagens são uma frequência vibracional que está vindo de lugares diferentes e se conectando no seu aparelho celular. E todas elas estão lá ao mesmo tempo, juntas. Só que cada uma não interfere na outra. Então não é porque você recebeu um vídeo de um amigo A e um vídeo de um amigo B, que a hora que esses dois vídeos chegam no seu aparelho celular, que eles vão se misturar e você não vai conseguir ver nada. Não, eles entram de formas distintas porque cada um tem uma frequência vibracional. E o aparelho celular, ele é só um aparelho captador dessas frequências e transmissor. E o que nós somos? Nós somos exatamente isso. Essa parte material, essa matéria que a gente anda, que a gente chama de nós, né? Que é a parte material, é apenas um sistema, um meio de captação de ondas, de vibrações. E aí nós captamos vibrações de amor, vibrações de raiva, vibrações de felicidade, de alegria, de prosperidade, de escassez. Todas essas vibrações coexistem no universo e nós vamos captando conforme a gente se sintoniza. É exatamente o que faz o celular. É o mesmo sistema do rádio, da televisão, que você tem que sintonizar na estação certa se você quiser escutar aquele rádio. Do contrário, aquela rádio. Senão você não consegue escutar aquela rádio. Então, são aparelhos que captam. E justamente porque tudo é energia, que hoje nós temos esse tipo de tecnologia. Nós somos aparelhos, né? Essa parte material é um aparelho que capta energia. Assim como no celular você recebe várias mensagens diferentes e essas mensagens não se misturam, mas elas todas estão dentro do seu aparelho e você não vê, né? A vibração, energeticamente falando, você não vê as mensagens, mas elas estão lá dentro. Então você recebeu um vídeo A, um vídeo B, uma foto C, uma mensagem de voz, tá tudo ali. Como elas têm frequências vibracionais diferentes, elas estão todas no mesmo objeto, no mesmo espaço,
só que cada qual no seu lugar. E isso se aplica aos nossos corpos. Então nós temos 7 corpos em frequências vibracionais diferentes e é por isso que todos eles coexistem, né, e coabitam o mesmo espaço. Porque na verdade eles estão em locais diferentes pela frequência vibracional. Esse entendimento é muito importante. O que nós temos que entender? Que o que é racional está no racional, o que é emocional está no emocional. O quinto corpo, que a gente chama do eu superior, é aquele que traz a nossa missão de vida. E o que acontece? A gente acaba perdendo a conexão com esse quinto corpo. De uma forma mais simplificada, mais didática, vamos pensar num carro. Então a parte física, o corpo físico é o carro. O segundo corpo, que é o duplo etérico, seria o combustível. Então o duplo etérico é aquilo que anima o nosso corpo físico. Se você tira o duplo etérico, se você tira a gasolina, o carro não anda. Se você tirar o duplo etérico, se ele perder a conexão com o corpo físico, você morre. O duplo etérico, ele tem essa função. Aí, nós temos o corpo emocional e o racional, cada um com a sua função. Um com a função das emoções, o outro com a função da racionalidade. E esses dois são os motoristas. Então, juntos, eles dirigem esse carro. Mas quem é o passageiro desse carro? Quem é que diz que dá o destino para esse carro? É o eu superior, que é o nosso quinto corpo. Só que quando ele dá uma ordem, né, que nós trazemos um projeto de vida, nós viemos aqui para manifestar algo. Nós estamos aqui para fazer alguma coisa. Só que a gente se perde no emocional e na razão, que não é propriamente a razão, e sim como nós interpretamos os fatos. O racional, com aquilo que ele entende ser verdadeiro, de acordo com a visão que ele tem, ele fica o racional e o emocional brigando para quem vai dirigir o veículo, e puxa para cá e puxa para lá. E o corpo, o seu eu superior, que é onde está o seu projeto de vida, que é onde está a sua manifestação, aquilo que você veio aqui manifestar, tenta falar, mas esses dois ficam brigando e discutindo e tentando achar rotas alternativas para alguma coisa que ele não deveria achar rotas alternativas. Ele simplesmente deveria seguir a rota do nosso eu superior. Então, essa conversa começa a criar vários ruídos ao decorrer da vida e é onde a gente se perde na nossa missão, do nosso projeto maior, daquilo que nos trouxe até aqui. Entendendo que somos energia, né? Que somos um campo eletromagnético, elétrico, que é a energia que vem do alto, magnético é a energia que vem da terra, a energia telúrica. Então isso nos mantém e nos torna o quê? Médiuns, nós mediamos duas energias. Por isso disse que todos somos médiuns, porque mediamos uma energia entre o elétrico e o magnético, que é o da Terra. Então, o processo é penso, sinto, materializo. O que você precisa entender é que você pensa, sente, materializa coisas boas e coisas ruins. Então, toda vez que eu tenho um pensamento, eu crio uma forma pensamento. Quando eu coloco a minha emoção, eu crio uma massa. E quanto mais energia, quanto mais emoção eu coloco, mais massa tem esse bloco energético. Níveis de consciências, eles vibram na frequência da emoção com a qual ele foi gerado. Então, se você foi assaltado, você sofreu um assalto e você teve muito medo, ficou com pânico, toda essa energia ela é impregnada e esse bloco energético ele é formado por essa vibração. Então ele só conhece e só vibra nesse nível vibracional, que é do medo. E isso a gente faz a vida inteira. A vida inteira nós estamos criando, né? Sendo co-criadores da nossa realidade. Quando a gente cria alguma coisa que tem a ver com o nosso projeto de vida,
isso nos ajuda e nos impulsiona. Quando a gente cria algo que não faz parte do nosso projeto de vida, que não está lá no nosso mental superior, o que acontece? Essa energia precisa voltar para a natureza, ela precisa voltar, ela precisa se dissipar. E aí, um dos processos de transformar essa energia e fazer com que ela volte para ser uma energia livre é o processo de doença. Então é onde essa energia se instala em determinada área do nosso corpo físico, cria um processo de doença para que ela possa ser expurgada, voltar a ser livre. Esse é um dos processos que desencadeia doenças. E toda vez que nós entramos em contato com alguma situação, com algum evento que sintonize com alguma desses fractais, esses blocos, essas criaturas que nós temos, que nos orbitam, o que acontece? Essa frequência vibracional aciona essa dor dentro da gente. A gente passa a sentir. Quanto mais a gente alimenta essas criaturas de dor, mais elas se sintonizam com outras criaturas, porque vibram na mesma frequência, então elas se juntam e aí você passa a sentir uma dor muito maior. Então é onde surgem processos depressivos, porque você está sentindo a sua dor e mais a dor de outras pessoas, porque você está todo sintonizado. E isso é explicado através da física quântica com o entrelaçamento quântico. Então, quem tiver curiosidade, procura entrelaçamento quântico e você vai entender um pouquinho melhor como é que funciona tudo isso. Então, existe essa sintonia. Se eu tenho um tipo de dor, né, um tipo de massa que eu criei, pensa que nós somos os criadores. Então, por isso que a responsabilidade é sempre nossa. Lembra? Orai e vigiai. E vigiai o quê? Os seus próprios pensamentos, os seus próprios sentimentos. Porque você cria aquilo que te incomoda depois, ou aquilo que te alegra depois. E hoje em dia, sentimos muito mais do que antigamente. A nossa geração é muito mais sensitiva, nós somos muito mais empatas, então sentimos muito mais o meio. E às vezes a gente sente muito mais coisas que são dos outros do que nossas. Então isso amplifica a nossa dor. E é por isso que a gente busca entendimento, a gente busca um conhecimento e a gente não consegue resolver a dor. Fala, eu sei, eu entendo, mas eu não consigo sair da dor, eu não consigo me livrar desse processo. E por que você não consegue? Porque você está tentando tratar a dor no seu racional, quando a dor não está no seu racional, ela está em outro corpo. Então existem técnicas para cada tipo de tratamento. Cada nível, cada fractal, cada criatura desses blocos energéticos, e é onde ele está, é onde você tem que trabalhar. Então não adianta você tentar com racionalidade lidar com algo que não está no racional. É só você indo exatamente aonde está aquilo lá e trabalhando lá que você vai. E não é com racionalidade. E para isso como a gente está falando de blocos energéticos, existem técnicas para trabalhar esses blocos. Cada tipo de bloco você trabalha de uma maneira. Então você entendendo, conhecendo esse processo, você consegue ir lá. E aí param-se os julgamentos. Por quê? Porque o que acontece? A gente sabe no racional, mas a gente não consegue mudar e continua sentindo dor. Aí a gente se julga. Mas eu sou tão burra, mas eu sou tão isso, eu sou tão aquilo, eu sou tão um idiota. Quanto mais julgamentos você faz, você aumenta e coloca mais massa nesses blocos energéticos. E aí a sua dor intensifica. Então nós temos que entender que nós somos um pouquinho mais complexo do que a escola nos ensinou, do que a sociedade vem nos ensinando. Sabendo de tudo isso, você consegue entender a sua dor, buscar a origem dessa dor e trabalhar.